Passei por terapias com pelo menos 3 psicólogos diferentes. Fiz tratamento medicamentoso, porque o meu diagnóstico foi de depressão, transtorno bipolar e síndrome do pânico. A cura, ela começa a partir do momento que você se abre. Essas portas da mudança, elas só podem realmente ser abertas de dentro para fora. Mas a cura não quer dizer que a ferida não existe, mas quer dizer que ela não domina mais a sua vida. E é isso que eu sinto hoje. Quando você sai do papel de vítima e passa a ser protagonista da sua própria vida, as coisas ficam muito mais fáceis. Hoje eu tenho objetivo, hoje eu sou muito mais determinada, eu acordo de manhã e tenho vontade de concluir o meu dia, e no final do dia eu fecho meus olhos e penso em tudo que aconteceu e eu só sinto gratidão. Eu sinto que eu tenho cicatrizes, já não são mais feridas abertas como eram antes. Mas essa cura, ela está vindo ainda e ela não me domina mais. Então a grande diferença que esse trabalho fez para mim foi justamente isso. Você já imaginou poder melhorar a sua qualidade de vida? Como seria a sua vida se você pudesse melhorar a sua autoestima, dar início e continuidade em seus projetos? Imagine como seria a sua vida se você pudesse se libertar de traumas do passado, pesos, dores emocionais que podem estar bloqueando o seu fluxo natural e saudável com a vida, com a felicidade, com a abundância. Imagine se você pudesse se dar a chance de recomeçar uma vida nova, se conectar a um vasto arsenal de recursos aí dentro de você e se tornar a melhor versão de si mesmo. Olá! Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador do treinamento Metamorfose. E hoje eu vim aqui contar para você alguns segredos que eu descobri, alguns atalhos que transformaram a minha vida, transformaram problemas emocionais, traumas, pesos do passado em uma vida mais leve, mais próspera, mais abundante. Eu pude restabelecer uma conexão mais saudável com a vida. Ao longo de anos eu venho estudando com grandes mestres espirituais, professores de renome na área de neurociência, física quântica, técnicas de desenvolvimento humano, abordagens que lidam com trauma, técnicas e abordagens que lidam com a experiência humana em geral. E eu tive o privilégio de aplicar isso, de trabalhar com centenas de pessoas e ver a vida dessas pessoas se transformarem também. E claro que você não vai precisar de anos para isso, porque eu já trilhei esse caminho de muitos anos e eu vou te ensinar o caminho das pedras. E claro que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, vendo isso pela primeira vez, eu também diria a mesma coisa, pois esta era a minha forma de pensar lá atrás, quando eu não era um psicoterapeuta conhecido ainda, eu tinha uma outra profissão, eu era um atleta profissional, eu era um mesatenista profissional. Naquela época eu tinha um conceito que sucesso era igual a trabalho duro, inteligência racional e dedicação. Ou seja, se eu treinasse mais do que outras pessoas, se eu me esforçasse, se eu soubesse qual era o meu sonho, se eu pagasse o preço, eu conseguiria realizar os meus sonhos. E não foi isso que começou a acontecer na minha vida, porque eu me dedicava mais do que as outras pessoas. Eu comi o pão que o diabo amassou, como dizem no popular, e eu não consegui chegar nem perto dos meus sonhos. E isso começou a me levar a uma frustração muito grande que desencadeou uma depressão, ataques de ansiedade. E naquela época, quando as pessoas sugeriam que eu fizesse terapia, eu dizia: terapia é para louco, são para pessoas fracas, pessoas que não sabem controlar as emoções. Eu tinha a ideia de que eu me conhecia, de que eu sabia o que eu queria para minha vida e de que eu podia controlar as minhas emoções através da minha parte racional, da minha força de vontade. Naquela época, eu já estava na minha 7ª temporada jogando na Europa e eu cheguei a um nível de estresse emocional muito grande, mas eu não deixava ninguém perceber.
Pouco tempo depois, aqueles sentimentos começaram a se tornar insuportáveis, eu terminei aquela temporada, eu voltei para o Brasil e eu descobri na mesma época que o meu pai estava com câncer. Realmente foi uma situação muito difícil e os médicos diziam que ele teria 70% de chance de não sobreviver àquela cirurgia. É como se alguém tirasse o meu tapete, é como se o mundo desabasse sobre a minha cabeça. Eu não tinha mais forças para continuar. Com o estresse emocional chegando a picos elevadíssimos, ataques de ansiedade, eu vi que eu não tinha realmente o controle sobre o que estava acontecendo comigo. Eu precisei me desarmar de todos os conceitos que eu tinha sobre a terapia, porque eu já havia tentado de tudo comigo e a força de vontade não era o suficiente para eu resolver aquilo, porque eu não estava dando conta. Eu tinha chegado num estado que era o meu limite. Então eu procurei ajuda médica, eu procurei um psiquiatra que me receitou remédios e eu dei início a um processo de psicoterapia com um psicólogo especializado em esporte de alto rendimento na época. O meu pai havia se recuperado já da cirurgia e ainda assim aquilo não aliviou todo aquele meu estado emocional e eu não entendia o porquê. Eu só tinha vontade de chorar, vontade de desistir de tudo. Passado algum tempo, na psicoterapia convencional, eu percebia que eu não melhorava, os remédios eu me sentia meio que dopado, realmente eu não sentia que eu estava tendo melhoras, eu já estava na 3ª troca de remédios e de fato aquilo estava me incomodando muito. E eu me lembro que eu ouvi falar de algumas técnicas alternativas que poderiam me ajudar. Sabe aquele tipo de coisa que chega, bate na sua porta sem você esperar, um amigo que traz um livro, traz alguma informação? Eu me lembro que eu fui assistir uma palestra e eu ouvi falar sobre técnicas de cura de trauma, hipnose, programação neurolinguística. Tudo isso era muito novo para mim e claro que eu não acreditava em nada daquilo, mas eu não tinha outra opção, porque eu já havia tentado de tudo e nada havia dado certo. A minha força de vontade não foi o suficiente para eu resolver a minha questão naquela época. Realmente não encontrando outra alternativa para minha vida, eu comecei a me submeter a estas experiências. A princípio eu me lembro que eu descobri algo muito novo, porque tudo aquilo não era nada do que eu imaginava e realmente eu pude acessar traumas do passado, eu pude reprocessar muitas emoções, eu comecei a perceber que aquelas emoções guardadas há tanto tempo que eu nem imaginava que estavam dentro de mim, tinham uma força muito grande. E de fato, me submetendo àquelas abordagens, eu comecei a perceber algo que não era nada do que eu imaginava, mas a cada sessão eu me sentia mais leve, mais tranquilo, eu me entendia um pouco mais, era muito diferente daquele outro tipo de terapia, onde eu só falava tudo aquilo que acontecia comigo e parecia ter um alívio momentâneo, mas não tinha um resultado efetivo. Eu comecei a acessar traumas, emoções presas e eu percebi a força que aquilo tinha dentro de mim e o significado de tudo aquilo e eu pude começar a liberar. Automaticamente todos os meus sintomas começaram a ir embora e eu me apaixonei por tudo aquilo. O que é isso que realmente me trouxe de novo à vida? Para mim eu já não tinha mais esperança, na minha cabeça tudo já estava acabado. Na medida que eu estudava, aquela paixão começou a crescer e crescer e crescer dentro de mim e toda a dedicação, toda aquela força de vontade que eu tinha, que eu aprendi com o esporte profissional, eu comecei a me dedicar a estudos, a fazer cursos, porque na minha cabeça era mais ou menos assim, se eu sentia que não havia mais possibilidades, não havia mais chances para mim, não havia mais saída para o meu estado e eu estou de novo reconectado à vida, eu estou com alegria de viver, eu estou com vontade de realizar novos sonhos, novos projetos. Quantas pessoas não podem estar atravessando a mesma situação e não sabem que todo esse mundo, que esse entendimento sobre a mente, sobre o inconsciente, pode realmente transformar a vida delas. Então eu comecei a me engajar cada vez mais em uma jornada de estudo, de pesquisa. Realmente eu me afundei de cabeça em tudo isso.
Eu tive a oportunidade ou a sorte de estudar com grandes mestres, grandes professores que realmente me ensinaram atalhos, me ensinaram segredos, coisas que eles aprenderam em anos e anos e anos de prática, de pesquisa, de exercício da profissão. Eles me passaram ali porque eles perceberam que eu me dedicava bastante. Eu tive muitas amizades e realmente eu me tornei um psicoterapeuta e eu comecei a ajudar muitas pessoas exatamente da maneira como eu fui ajudado. E então foi meio que uma medida desesperadora, eu não aguentava mais como eu estava. E me joguei no treinamento Metamorfose, não sabia... Era como se eu estivesse entrando num túnel sem ter noção do que eu ia encontrar do outro lado. Senti muita confiança e eu sabia que eu tinha que ir. E eu fui. E é difícil você falar, pelo menos para mim é muito difícil em palavras descrever o que foi aquele treinamento para mim, porque não era o que eu esperava, mas foi exatamente o que eu precisava. Aprendi muita coisa, descobri de onde vinham esses bloqueios, de onde vinham esses medos de crescimento e ganhei muitas ferramentas para trabalhar nisso, né? Então, eu acho que o mais importante de você descobrir, você de repente ir a algum lugar, fazer uma regressão, descobrir de onde que vem o medo, é você saber dar um significado diferente, trabalhar aquilo e fazer com que você consiga atingir a mudança que você precisa. Eu percebi que era muito importante também as pessoas entenderem o porquê que aquelas técnicas, o porquê daquelas abordagens serem tão efetivas. Então realmente eu mergulhei em estudos de neurociência para poder ajudar as pessoas a fazer o mesmo tipo de transformação na vida delas. Então eu vou contar para você alguns segredos que eu descobri ao longo desses anos sobre como nossa mente funciona, sobre como o nosso cérebro funciona. Claro que existe muita informação, eu vou condensar aqui para você de uma forma resumida algumas ideias e conceitos fundamentais para que a transformação emocional possa acontecer. Como eu lá atrás achava que a força de vontade, o pensamento lógico, o querer podia lidar com emoções, muitas pessoas passam pela mesma situação. Mas quando eu compreendi os mecanismos de como a mente funciona, porque hoje nós temos evidências científicas sólidas de que toda mudança comportamental e emocional se inicia na parte inconsciente, e esse inconsciente ele é mais complexo do que parece. Então eu vou dividir o nosso cérebro em 3 partes para que você possa compreender um pouco mais como tudo isso funciona. Existe o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que estão ligadas a esse cérebro reações de sobrevivência. Reptiliano porque todos os répteis possuem o cérebro até aí. Mas durante a evolução, o nosso cérebro também evoluiu para o cérebro límbico ou emocional. Todos os mamíferos possuem essa parte. Viver em comunidade, conexões, parceiros afetivos. Nós somos mamíferos. Essa parte, o cérebro límbico, o cérebro emocional, é onde nós processamos as emoções. Existem estruturas muito importantes como a amígdala do hipocampo, o hipocampo, que realmente processam a parte emocional, registram memórias em um nível muito profundo. E existe o nosso cérebro, continua evoluindo até a parte mais evoluída chamada neocórtex, que é a parte onde você raciocina, que é a parte onde você calcula, que é a parte onde você desenha suas metas, seus objetivos, os seus sonhos. O único problema é que a parte racional, que é lógica, linear, é aquela parte que você pensa que você vai fazer as coisas acontecerem através da força de vontade, é apenas 5% do que é você. 95% do tempo, a parte inconsciente está atuando na sua vida. Se nós pegarmos um cachorro, ele não vai conseguir resolver problemas matemáticos complexos. Não é verdade?
Por quê? O cachorro ele não tem essa parte mais desenvolvida, o neocórtex, que isso é um privilégio do ser humano, ok? Mas se você fala baixinho com o seu cachorro, se você faz um carinho, se você faz aquela vozinha lidando com aquele filhotinho, se você brinca, ele vai entender você, porque isso é a linguagem, é como o sistema emocional, o cérebro límbico se comunica. Agora, se você for fazer carinho e for brincar assim com um réptil, por exemplo, não vai acontecer alguma conexão porque eles não têm essa parte emocional, eles não têm o cérebro emocional. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu tive os meus problemas, eu tentava resolvê-los de forma lógica. Aquele tipo de psicoterapia que eu me submeti era muito lógico. Eu entendia tudo, mas não conseguia colocar em prática porque existiam muitas emoções, muitos traumas que ao longo da minha vida não foram processados. Eu entrei em muitos ciclos de frustração, de tristeza, eu tive muitas perdas emocionais que me marcaram muito na minha infância e eu não sabia que o impacto que aquilo tinha na minha vida. Então, quando alguém trabalhou comigo através de uma abordagem que falava, que entendia, que se comunicava com o cérebro emocional, eu pude começar a processar tudo aquilo. Realmente, quando eu tinha aqueles ataques de ansiedade, não adiantava eu falar para mim mesmo, se acalma, ou alguém me dizer, calma, fica calmo, tudo vai ficar bem. Porque não é assim que funcionava, não adiantava falar com o cérebro emocional através da lógica, bem como questões que estão presas no cérebro reptiliano, como traumas precoces, intrauterinos, questões de traumas muito profundos presos no sistema nervoso, não é através da lógica, da fala racional que você vai chegar até essa parte. Existe um conceito em linhas de traumas que dizem o seguinte: o trauma não se resolve de cima para baixo, ou seja, do neocórtex até ao cérebro reptiliano, mas é de baixo para cima, é do estímulo do cérebro reptiliano, e a última etapa é a integração racional, é quando você contextualiza o que aconteceu com você. Você precisa deixar o seu sistema nervoso encontrar um caminho para descarregar todos aqueles afetos negativos presos, emoções, traumas, enfim. E tudo isso eu fui aprendendo ao longo de anos e, claro, me submetendo a esse tipo de terapia, vendo minha vida se transformar de um jeito que eu não poderia imaginar, e hoje eu me conectei à minha melhor versão de mim mesmo. E é claro que esse é um trabalho infinito. Eu consegui, a partir daí, desse curso Metamorfose, iniciar um processo de autoconhecimento que eu nunca tinha passado. Então eu já tinha buscado anteriormente outras terapias, outras abordagens em outros lugares, não no núcleo, eu não conhecia o núcleo, e eu realmente não tinha tido nenhum efeito que me fizesse me sentir melhor. E o Metamorfose ele conseguiu isso comigo. Então, através dessas vivências e de pessoas que eu conheci lá, muito especiais, e o trabalho que o Manuel desenvolve lá com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanto respeito, eu acho que o que realmente me atraiu e fez com que eu me abrisse foi o respeito com que ele tratou a minha história lá dentro. Quando nós falamos em autoconhecimento, pessoas que leem muitos livros, que atendem a palestras, e aqui entra o termo autoajuda e muitas pessoas não gostam desse termo, o que acontece? Eu me lembro que eu estava lá naquela palestra com aquele palestrante famoso, palestrando ali para centenas de pessoas, e ele pediu que todos que já leram livros de autoajuda, livros informacionais, levantassem a mão. E muitas pessoas levantaram a mão, e ele pediu assim, para que aquelas pessoas que transformaram as suas vidas a partir daquela leitura, que continuassem com a mão levantada, e mais da metade baixou a mão. E ele disse, é assim mesmo que acontece, porque o autoconhecimento realmente diz respeito a você entrar dentro de você e não
educar a sua parte racional. Não tem nada de errado com você tentar se ajudar, mas de uma forma linear, de uma forma racional, ou como eu, através da força de vontade. Se você não está conseguindo uma transformação na sua vida, talvez você precise adentrar em outras camadas do seu cérebro, da sua mente, e entender esses mecanismos de funcionamento. E aquela paixão lá atrás se tornou em um amor para a vida toda. Realmente eu sou um apaixonado, eu amo o meu trabalho, mas às vezes eu me confundo se eu amo o meu trabalho, se eu amo o que eu faço ou eu faço o que eu amo, porque isso realmente me reconectou à vida. E poder conduzir pessoas, ter o privilégio de conduzir pessoas em sua própria jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, mas muito diferente de você se autoconhecer através da racionalidade. É você poder adentrar a sua verdadeira história, os seus processos internos mais profundos, saber o que você carrega em seu inconsciente, através do seu sistema familiar. Então tudo isso me encantou de uma forma muito profunda e eu pude ter o privilégio de acompanhar várias pessoas transformando a vida delas também. Eu não tenho palavras para explicar para vocês, mas assim, para mim, o Metamorfose foi um encontro com a minha essência, comigo mesma. Era aquilo que realmente eu estava precisando. Quem era a Karen? Quem é a Karen? Né? Até então eu não sabia, né, quais eram os meus sentimentos, as coisas que eu gosto e tudo, sabe? É simples, era tudo tão simples e eu fazendo tempestade num copo d'água. E as vivências para mim foram coisas maravilhosas que eu vivi ali. Foram inacreditáveis. Eu pude ver literalmente a minha essência. Quem eu era, realmente quem eu sou. Durante muitos anos eu participei de vários workshops, vivências terapêuticas e cursos, em alguns deles com mais de 100 pessoas em uma sala. Não havia nada de errado com o curso, porém é como se eles seguissem um script, não era algo muito personalizado e haviam pessoas que se encaixavam naquela proposta e pessoas que não se encaixavam, pessoas que tinham necessidades diferentes. Então, uma de minhas prioridades ao desenvolver o treinamento Metamorfose é que eu iria trabalhar com um número reduzido de pessoas e este é um grande diferencial hoje do treinamento Metamorfose, no máximo 15 pessoas por turma. Isso quer dizer que nesses 3 dias você vai ter o seu momento comigo, nós vamos poder co-criar juntos caminhos de solução. Depois de explorar o que está acontecendo com você através do meu background, nós podermos co-criar algo novo em sua vida. Então, realmente, nós iremos ouvir as suas necessidades mais profundas com muito carinho, com muito respeito e com muita responsabilidade. O trabalho realizado lá no Metamorfose foi muito profundo. Foi muito profundo. Eu tive oportunidade de aprender não só com as minhas experiências, com os meus sentimentos, meus problemas, vamos dizer assim, mas também com o que acontecia com os outros, né? O fato de você ter poucas pessoas ali naquele treinamento, na minha turma deviam ter umas 14 pessoas no máximo, você tem uma conexão maior com as pessoas, você vê muitas coisas, você aprende através do processo dos outros, né? Isso me trouxe muita experiência, muito aprendizado e a forma como tudo é conduzido, né? É um trabalho muito individual, então cada um tem o seu momento. Eu tive um momento que era meu, o trabalho foi feito de uma forma muito amorosa, né? E firme ao mesmo tempo. E acho que isso foi fundamental, principalmente porque eu já tinha participado de treinamentos em outros locais antes de conhecer o Núcleo Sinapse e a experiência que eu tive numa turma muito grande, com mais de 50, 60 pessoas, eu senti que eu não tive o meu momento lá, eu senti que eu não consegui ter uma conexão com as outras pessoas e com o trabalho que era feito com outras pessoas. Era como se fosse uma coisa muito mecânica,
né? E lá no Metamorfose não, foi muito diferente. Eu senti realmente que aquele era o meu momento, que eu podia ser vulnerável ali naquele lugar, eu me senti segura com as pessoas e principalmente com o trabalho do Manuel. Algo que costuma acontecer também com os participantes do treinamento Metamorfose é que muitas pessoas, antes de ir, se dão conta que é uma vivência terapêutica em grupo, e muitas pessoas me dizem: eu não quero me expor, o que eu vou fazer? Eu não quero falar das minhas questões na frente de outras pessoas. Mas chegando lá e percebendo esse ambiente seguro que nós co-criamos, pois somente assim é possível trabalhar em um nível muito profundo de cura, a conexão entre as pessoas se aprofunda muito. Já nisso, nós começamos a trabalhar traumas e apego precoce indiretamente, através de outras experiências. Nós iremos trabalhar diretamente essa fase de nossa vida, mas realmente esse é um grande diferencial, porque de repente, explorando a história de uma pessoa aqui, uma dor que ela tenha, aqui nós podemos proporcionar uma cura que reflete em uma outra pessoa, que pode desengatilhar aqui um outro trauma. Então eu posso trabalhar aqui e encontrar um caminho de cura que pode refletir em uma outra pessoa, uma outra história que combina com essa história. Então realmente tudo isso reverbera, e ao longo de anos eu percebi que o trabalho em grupo, ele tem uma força de cura inimaginável, é realmente muito além de uma sessão individual. Porque assim, foi muito diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já participei, de qualquer experiência que eu já tive. Mas foi assim, mexeu muito com muita coisa em mim, muitas coisas. Eu não consegui nem comer direito aquilo assim, porque acho que mexia com tantas emoções, mas por mais que às vezes vinham sentimentos de tristeza, alguma coisa, mas você sabe quando você sente que algo bom está acontecendo? Assim, uma energia muito grande do grupo, era assim, tanto carinho, uma atmosfera, sabe, de carinho, de respeito, de amor. Eu não podia acreditar assim, que eu que sempre tive tanta dificuldade de falar com as pessoas, assim, falar sobre qualquer problema, qualquer situação. Às vezes até tem coisas que nem com amigos eu consigo falar. E assim, lá eu senti muita segurança, eu me senti muito tranquila. E assim, pra mim foi realmente uma experiência mágica, porque eu consegui ver a história de cada um, e dentro da história de cada um também você vê um pouco de si, e falar tão abertamente, com tanta tranquilidade sobre a minha história. Assim, eu me senti muito respeitada, muito amada, foi uma troca assim, muito incrível, uma experiência maravilhosa. É realmente um processo de cura muito fantástico. E eu também tenho que falar para você o que não é o treinamento Metamorfose. O treinamento Metamorfose não é uma pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas de uma só vez nesses 3 dias. Se você acha que você não vai precisar se comprometer, se você acha que você não vai precisar se dedicar e dar continuidade em tudo que você aprender lá, em todas as instruções que são passadas, realmente a mágica não vai acontecer. Se você tem um desejo ardente de transformar a sua vida, se você realmente deseja recomeçar algo novo aí dentro de você, se dar a oportunidade de ser feliz e se libertar dos seus bloqueios e se comprometer com todas as atividades propostas, com o acompanhamento que eu faço com todos os participantes, realmente esse treinamento ele é para você. Uma vez uma pessoa me perguntou até quantos anos eu gostaria de viver, e eu disse, eu gostaria de viver pelo menos 100 anos, e eu morreria fazendo esse trabalho, porque isso se tornou uma missão de vida para mim. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É realmente muito gratificante poder, além de ter transformado a minha vida, ajudar outras pessoas a transformarem a vida delas, a reatar relacionamentos de filhos com pais, realmente ajudar as pessoas a encontrar a própria essência, a desbloquear emoções e traumas presos há tanto tempo, ver pessoas se tornando a melhor versão de si mesmo, não tem preço, e realmente eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Então eu estou aqui para convidar
convidar você para participar do Treinamento Metamorfose. O Treinamento Metamorfose é uma experiência, uma vivência terapêutica intensiva de 3 dias, onde realmente eu vou utilizar todo o meu conhecimento, todo o meu background, toda a minha experiência, tudo o que eu aprendi até aqui com a minha própria história, com o meu próprio processo e conduzindo centenas de pessoas para conduzir você em seu próprio processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de transformação emocional para que você se torne a melhor versão de si mesmo. E será um prazer enorme, um privilégio poder explorar um trechinho da sua história com muito respeito e a partir disso poder ocasionar grandes mudanças em sua vida. Era isso que eu tinha para te dizer e eu realmente espero poder contar com a sua presença em uma próxima turma. Para mim, o diferencial do trabalho feito no Metamorfose, comparado aos outros trabalhos que eu já fiz em outros lugares, conheci diversos psicólogos, psicoterapeutas, mas acho que nenhum me tratou como uma pessoa única. Acho que o diferencial é quando você é vista, quando você é olhada nos olhos e você é vista além dessa carcaça que nós temos. Eu recomendaria o treinamento Metamorfose para todas as pessoas que, assim como eu, sentem a necessidade de se conectar com a sua verdade profunda e ser feliz. Estar aqui gravando esse vídeo hoje já é um grande passo para mim. Sempre tive dificuldades e hoje eu me vejo superando tantas coisas, tantos medos, né? E estar aqui falando já é uma grande superação para mim. Eu recomendo para aquelas pessoas que querem sentir gratidão de verdade. Simplesmente gratidão por estar vivo, gratidão pelas pequenas coisas da vida. E eu sinto isso tão profundo. E eu sou tão grata por essa oportunidade e eu sou tão grata ao Manuel por ter me ajudado a encontrar tudo isso, a me proporcionar tudo isso. Que o meu desejo profundo hoje é que muitas pessoas tenham essa oportunidade. É isso que eu desejo. Essas lágrimas não são de tristeza, são de conexão realmente com a minha verdade. Hoje eu sinto uma conexão com a minha vida de uma forma como eu nunca senti antes. E isso para mim é muito importante. E eu agradeço mais uma vez a tudo isso. Então, eu sinto o curso Metamorfose como o primeiro passo que eu dei, não para fora, para dentro. Então, eu consegui voltar à minha essência, conhecer vários aspectos, dilemas que eu tinha e começar a dar atenção para todo esse material que surgiu de uma forma tão bonita no curso. Não só o meu, como o dos demais. Eu acho que, além de conhecer a minha própria história, a minha dor, acho que o fato de conhecer a história e o dilema de outras pessoas também foi muito importante para mim. Principalmente pelo acolhimento e pelo respeito que o Manuel trata todos esses assuntos e conduziu o trabalho e todo o grupo que eu participei em setembro. Acho que foi realmente um passo muito importante, o início de uma caminhada nova. Eu consegui me abrir para poder receber tudo que a vida tem de melhor para eu poder receber, que até então eu me sentia muito fechada com relação a isso.
E eu acho que é basicamente isso. A minha abertura para a vida. A minha conexão com a vida. Estar aqui agora. Eu recomendo o treinamento Metamorfose, porque o que eu quero para mim, eu quero para as outras pessoas, eu desejo para as outras pessoas. E assim como eu passei por um processo muito doloroso, difícil da minha vida, eu tenho certeza que tem bastante gente nesse processo. E o meu desejo é que essas pessoas encontrem este mesmo caminho e tenham as sensações e as libertações que eu tive, tanto quanto eu tive ou mais do que eu tive. Então por isso que eu recomendo o treinamento Metamorfose. Gostaria de agradecer ao Manuel, ao facilitador desse curso, a pessoa que criou esse curso, as pessoas que participaram do curso, porque sem elas, sem nós, sem nossa integração, nada disso podia ter acontecido, nada disso teria acontecido. Eu devo minha vida a essas pessoas, porque hoje eu vivo, eu não sobrevivo. E espero encontrar com você lá. Bye.